Olá! E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a nossa rotina, né? A gente tem conversado bastante sobre ações que a gente pode tomar para poder melhorar, para não ficarmos cansados de tanto decidir, né? E essa semana a gente colocou lá uns posts sobre as listinhas, né? O que que eu posso escrever, o que eu tenho que fazer agora, o que que eu posso planejar, o que que eu posso delegar e o que que eu posso eliminar, né? Também colocamos lá no nosso Insta um, três coluninhas, né? Eu, o outro e nós. Coisas que podem nos ajudar a definir o que é nosso, o que é do outro e o que é dos dois. Isso serve para tudo na vida, para relacionamentos amorosos, para relacionamentos de amizade, para relacionamentos profissionais. Tudo isso ajuda a gente a ter um pouco mais de leveza na vida para poder decidir coisas. Muitas vezes decidimos coisas que não são nossas. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre rotina. O que a gente pode automatizar numa rotina que deixa você ter tempo para priorizar coisas importantes para você. Coisas importantes no seu relacionamento, por exemplo. Então, tem coisas no nosso dia a dia, na nossa rotina, que a gente pode automatizar, que a gente pode fazer num sistema que a realização não dependa de uma decisão, de um gasto energético para pensar, para resolver. Coisas como organizar o café da manhã com antecedência na noite anterior, já preparar mochila, lanche para as crianças, por exemplo, se você tem filhos, preparar a sua bolsa para o dia seguinte, separar se você vai para a academia cedinho, como é o meu hábito que eu não tinha e que agora eu tenho conseguido manter. Lembrando que hábito para a gente mudar, a gente demora de 15 a quase 300 dias para isso acontecer. E mesmo com gripe eu tô indo, coisa que eu nunca fiz na minha vida, imagina. Então, eu tenho tentado fazer isso, uma rotina automatizada, para sobrar tempo, para eu fazer coisas que me dão prazer. Coisas que, se eu priorizar, elas vão trazer um impacto muito positivo na minha vida. E um dos exemplos que eu quero dar para você é direcionado às pessoas que têm um relacionamento, né? Seja um namoro, seja um noivado, seja um casamento. Muitas vezes casamentos eles entram em crise ou passam por momentos muito difíceis, não porque falta amor, mas porque falta prioridade nesse relacionamento. Prioridade do quê, Cleo? Prioridade de conversa, prioridade de diálogo, prioridade de tempo para sentar e se conectar com o outro. Então, às vezes, vocês estão aí num relacionamento que tem passado por muitos momentos de turbulência, recorrentes vezes. Ou seja, o tempo todo tem sempre uma rusga, tem sempre uma confusão, tem sempre uma encrenca, tem sempre uma discussão. E tudo isso pode ser evitado por um simples ato de automatizar rotinas e priorizar tempo. Às vezes, nesses relacionamentos, o que falta é só um tempo de conversa, de bater um papo, fazer o que você fazia quando estava namorando, fazer o que fazia quando estava noivo, fazer o que fazia no início do casamento. Ah, mas Cléo, vieram os filhos, as responsabilidades, as contas, o trabalho, a faculdade, a pós-graduação, a rotina, o cansaço, a preocupação. Mas, gente, isso faz parte da vida. Ou você estava pensando que você ia viver os eternos 7 dias de lua de mel em que parece que o mundo para e você vive só o amor, o romance, tudo certo, tudo no lugar. Não é assim. É justamente pela correria, pelos filhos, pela batalha diária, pelas dívidas que você tem que pensar, pelas decisões que você tem que tomar, o acordar e o dormir com preocupações. É justamente isso que faz o seu casamento evoluir,
faz o seu casamento crescer à medida em que o casal cresce, em que o casal aprende junto a lidar com essas dificuldades, a lidar com essas mudanças, a lidar com essas variáveis. Tem casamentos que precisam recomeçar simplesmente porque não souberam automatizar certas coisas na rotina para liberar tempo de comunicação, tempo de conversa. E quando você assiste um monte de vídeo, um monte de reels, um monte de stories, um monte de dicas e os 7 conselhos, as 5 dicas, as 10 metas, né? E sempre com um fundo musical legal, sempre parece que é tão fácil resolver esses problemas, né? Basta você fazer isso, seguir isso, que tudo dá certo. Então, eu vou te contar uma história. Não basta só isso. O que vai fazer você mudar, você transformar, você recomeçar o seu relacionamento é você olhar para a rotina. Você, que eu quero dizer, é o casal, né? Vocês sentarem, olharem para a rotina de vocês, ver o que dá para ser automatizado, o que dá para ser feito sem precisar de desgaste, sem precisar de discussão, cada um assumindo seu papel, para a partir daí sobrar tempo para que vocês possam se redescobrir, se reencontrar, se refazer. As conversas diárias, os alinhamentos de metas, os alinhamentos de sentimentos, o abrir-se para o outro, falar os seus medos, falar as suas angústias, falar os seus sonhos, mesmo que sejam os sonhos pessoais, porque não é porque você virou um casal, vocês viraram um casal, que cada um tem o seu sonho individual, e é saudável que cada um tenha. Mas é mais saudável ainda quando ambos sabem dos sonhos individuais de cada um e conseguem trazer esses sonhos para um sonho maior, que é o quê? A manutenção desse casamento em prol de uma família. Só que se vocês não automatizarem certas coisas da rotina, se vocês não assumirem cada um certas coisas, certos papéis, é inviável vocês conseguirem o tempo para conversar, o tempo para dialogar. Muitas vezes tem casais que se perdem no casamento porque não conversam, porque não se olham, não se redescobrem. Cada etapa do casamento tem uma necessidade, tem uma prioridade. Você conseguiu identificar em qual etapa do casamento, em qual fase do casamento você está e qual é a prioridade dessa fase para fazer um casamento fortalecido? E quando a gente fala disso, muitos casais acham que cada um cuida de uma parte e tudo vai dar certo. Não é assim também. Não é assim. Não adianta você querer pensar em tempo do casal. Precisamos de um tempo para o casal, um tempo para a gente sair, passear, ficar junto. Não precisa desse tempo. Não precisa de perfumaria. Você não precisa criar um evento para se comunicar com o seu companheiro, a sua companheira. Você não precisa sair para jantar fora, gastar para ter essa conexão. Essa conexão você faz no dia a dia. É naqueles 5 minutos que você tem no seu dia de trabalho para você pegar e mandar uma mensagem, dizer que está com saudade, dizer que gosta, propor alguma coisa. Olha, ao invés da gente jantar hoje, vamos fazer um lanche. Assim sobra mais tempo para a gente ficar junto. Vamos colocar as crianças mais cedo na cama para a gente ter tempo de assistir um filme, para a gente ter tempo de deitar na cama e ficar de mão dada, nem que seja para um olhar para o outro. Se reconectar. Muitas vezes, sabe aquela ida ao mercado? Ao invés dele ir sozinho, ou ela ir sozinha, por que vocês não vão juntos? E nesse tempo, no caminho de ida, no caminho de volta, vocês dialogam, vocês conversam, vocês começam a se reconectar. Rotina do casamento, rotina com filhos, com preocupações, elas não são os motivos para justificar o afastamento. A perda de conexão é quando não tem comunicação. Você comunicar quando está bem, quando não está. Você comunicar o que te faz falta. Comunicar para o outro o que você gostaria de fazer. Comunicar é você perguntar para o outro o que você gostaria que ele recebesse de você. E o que você gostaria de receber do outro.
Às vezes, conversando com algumas pessoas, eu percebo que os casais, eles automatizaram as coisas erradas da rotina de um casamento, da rotina de uma vida a dois. Eles automatizaram o silêncio, ao invés de automatizar tarefas que podem depois gerar tempo para tirar esse silêncio. Mas, Cleo, como é que eu faço isso? Sentando com o seu marido ou sentando com a sua esposa, olhando o que cada um pode fazer e o que cada um pode assumir dessa rotina sem que haja cobrança, que seja uma coisa natural, que ambos entendam que essa assunção de papéis ela é importante para gerar tempo de conexão, tempo de comunicação. E a partir daí, assumir um compromisso, ter a assunção de um compromisso, de cumprir e de levar a sério esses papéis, de não abrir mão desses papéis, para que se criem momentos de conexão entre vocês, entre o casal. É só a partir desse tempo de comunicação e de conexão entre o casal é que vocês vão começar a perceber que a estrutura do casamento vai mudar, que a percepção dos problemas vão mudar, que a diminuição dos problemas irá aparecer, que os conflitos com os filhos irão diminuir, pelo simples fato de cada um assumir o seu papel na rotina, de automatizar essa assunção, de não abrir mão destes papéis, destes compromissos, para que efetivamente o casal se comunique, que o casal se reconecte, que o casal tenha objetivos comuns, sonhos comuns e que se priorizem. Dentro de um relacionamento, dentro de um casamento, as pessoas falam que a prioridade são os filhos. Pois é, quando os filhos são priorizados, o casamento vai se definhando. Porque você começa a descobrir que você não mora com um conhecido, você mora com um desconhecido. E quando isso fica evidente? Quando os filhos passam a não precisar mais tanto de vocês, pais. Quando eles começam a ter domínio das suas próprias vidas, quando eles batem asas e vão embora. Aí quem fica? Um pai e uma mãe, um homem e uma mulher. E o que eles são? Dois estranhos. Ah, Cleo, então a prioridade é o relacionamento? Exatamente. Na família, a prioridade é o marido e a mulher. Para o marido, a prioridade é a mulher. Para a mulher, a prioridade é o marido. A partir do momento em que vocês forem prioridades um do outro, certas coisas na rotina vão se automatizar, certas assunções de responsabilidades serão naturais, não precisará mais de cobrança, sobrará tempo para ter uma relação saudável com os filhos e com isso sobrará tempo para que vocês construam a relação de vocês, modificando-a a cada etapa do casamento. E quando chegar o momento que os filhos vão bater asas, vocês não vão sentir a síndrome do ninho vazio, porque vocês construíram um relacionamento de conexão, de respeito, de assunção de responsabilidade um com o outro. Eu espero que esse vídeo de hoje, em que a gente está falando de rotina, de se priorizar, de cada um fazer a sua parte, de assumir o que é meu, você assume o que é seu, nós assumimos o que é nosso, gere mudanças, gerem transformações na vida de vocês. Porque sem isso, é muito difícil viver. A carga fica muito pesada. E eu sou a Cleonice Lucide. E eu tô aqui para ajudar você a transformar a sua vida. Tchau e até o próximo vídeo.